Olá pessoal, Prof. Marisus mais uma vez vindo aí na área falar sobre redação com vocês. Vocês perceberam que nós estamos num cenário um pouquinho diferente, né? Então provavelmente tenhamos aí uma participação especial ou da Nina, ou do Buck, ou do Passarinho. Ou, né, um conjunto deles ao mesmo tempo. Então vamos lá, foco aqui. Nós tivemos aí uma notícia recente de uma mulher que ela estava andando em praça pública e ela se recusou a ir embora dessa praça porque ela estava ali praticando um esporte e ela alegava, né, que ela não iria embora porque ela estava respaldada na Constituição e diante desse cenário ela ficaria e não teria ninguém que a atirasse de lá. Só que o final da história não foi bem o que ela programava, né? Ela foi retirada de lá, ela foi detida. E na hora que eu estava assistindo a essa informação, né, vendo isso pela mídia, no primeiro momento eu vi pelas redes sociais, depois eu vi pela mídia, a primeira coisa que me veio à mente, isso pode virar tema de redação, né? Em que sentido? Lá no finalzinho do nosso vídeo eu vou falar para vocês aí uma temática que de repente você pode estar até treinando em cima dela, né? Mas queridos, o que eu quero que você perceba? Que nós estamos diante de um cenário, lei, que nós temos várias situações, né? Quando a gente vai falar sobre direito, quando a gente vai falar sobre lei, quando a gente vai entrar nessa esfera, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não falar besteira, né? Ou então não escrever besteira, o que é pior ainda um pouquinho, uma vez que você estará fazendo um texto e ali estará registrada toda a sua argumentação. Lembrando que a sua argumentação ela é baseada em provas, né? Então, Mari, mas nós temos leis que falam uma coisa, temos leis que falam outra, leis podem ser interpretadas, e como que eu fico diante desse cenário todo? Pois é, meus queridos, justamente nessa questão que eu acredito que aquela senhora, ela se baseou. E não foi apenas ela. Nós tivemos outras situações também reportadas aí pela mídia que falavam, né, que mostravam pessoas sendo detidas por conta que não estavam obedecendo a ordem do isolamento social, né? Então vamos lá, eu selecionei dois aspectos legais para vocês. Interessante vocês anotarem essas leis, né, num cantinho aí fazendo um mapazinho, aquele esquema que eu sempre falo para vocês, guardem aí num cantinho do quarto, num cantinho aí da sua sala de estudo, para você inclusive memorizar o número da lei, o nome da lei, quando ela foi criada, né, estudar sobre esses detalhezinhos. Então vamos lá, quando o assunto é liberdade, direito de ir e vir, o que eu primeiro tenho que saber? Que nós temos um respaldo constitucional, tá? Aqui dentro da Constituição, olha lá, não falei que o Buck e a Nina iriam fazer uma participação especial na aula hoje? Então vamos lá, esquece eles, foca aqui, tá? Então olha lá, se eu entrar na Constituição, se eu for lá no artigo 5º, que fala sobre direitos e garantias fundamentais, tá? Eles falam dos direitos e de deveres individuais. O que eu vou encontrar? Lá no artigo 15, olha lá, desculpa, artigo 5º, inciso 15, abre aspas, o seguinte texto: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Fecha aspas. Ok? Isso é a Constituição. Mas nós temos um artigo, e um artigo no Código Penal. Esse artigo é bem recente, tá? Inclusive é legal você anotar o número desse artigo. O artigo 268, onde que ele está? Na Lei 13.979/20, tá? O que esse artigo diz? Abre aspas. Infringir determinação do poder público destina impedir introdução ou propagação da doença contagiosa. Fecha aspas. Ok? Então vamos lá. Diante de um documento,
ele me alega que eu tenho o direito à locomoção. Num outro documento, ele fala, eu tenho que respeitar uma ordem pública. Mari, quem eu obedeço? O que eu devo fazer? Bom senso. Só que isso eu não vou responder, porque minha aula de hoje, o objetivo dela é trazer análise crítica. É para você pensar, não eu, Mari, pensar por você. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo fatos, eu estou trazendo provas, eu estou trazendo documentos. Para quê? Para você se fundamentar. Você vai estudar, você vai chegar à sua conclusão, você vai se aprofundar nesse conhecimento para você poder fazer o seu texto, elaborar o seu texto. Lembrando, ao final vou falar aqui para vocês, né? Vou dar uma dica de uma teminha para vocês estarem produzindo. Antes que eu me esqueça, inscrevam no canal, quem não é inscrito no canal, inscrevam, já vão colocando positivo aí, o likezinho, tá? Vão comentando, porque eu adoro isso, porque eu vejo a interação. Então, vamos voltar aqui. Queridos, nós temos leis federais, estaduais e municipais, tá? Então, quando eu vou fazer um texto, eu também tenho que me lembrar disso. O que estava em jogo ali no momento em que aquela mulher estava sendo abordada? Um direito coletivo. Então, uma das primeiras coisas que eu quero que você pense é o seguinte: o meu direito individual, o meu direito de me exercitar na praça, fazer a minha caminhada, cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, o meu individual, ele sobrepõe ao coletivo? Então, é um braço que você tem que já começar a pensar. O que aquela mulher fez no individual dela, estava certo ou estava errado? Alguns alunos me perguntaram, Mari, o que você acha disso tudo? Volto a reforçar para vocês. O bom senso, acredito eu, que tanto de um lado quanto do outro, precisa ser melhor analisado. Eu não posso nem pensar só em mim, como também eu tenho que pensar numa estratégia para que esse indivíduo aqui, ele se conscientize da responsabilidade dele pensar no coletivo. Então você percebe que são dois lados que no final ninguém tem razão, porque os dois têm razão ao mesmo tempo. Então aí que entra a nossa querida análise crítica. Diante disso, o que eu quero colocar para vocês? Vocês viram que aqui na Constituição ela fala assim, locomoção em tempo de paz. Quando eu falo de tempo de paz, eu não estou falando assim só, né? Bomba, tiroteio, aquele cenário de guerra que você vai lembrar do seu livro de história, né? Aquelas figuras do livro de história. O momento pelo qual nós estamos passando agora, que é com relação ao coronavírus, ele de uma certa forma, aí metaforicamente, ou até, sei lá, na esfera da imaginação, ela traz essa sensação de falta de paz. Eu não sei você, mas tem muita gente que está numa guerra interior violenta, morrendo de medo. Então, assim, quando a gente fala de toda essa situação e a gente volta para cá, percebam que entra essa questão da interpretação. Então, pensa sobre isso também, tá? Para a aula de hoje, eu vou lançar para vocês essa questão do direito de ir e vir, para você pesquisar. Vou lançar essa questão do bem-estar individual dentro do bem-estar coletivo e vice-versa. E vou jogar para vocês também uma linha de pensamento que talvez você aí não tenha se despertado, ou até tenha, mas não tenha ido atrás saber sobre. E é um ponto importante. Por exemplo, essa mulher de Araraquara, que foi levada pela polícia, provavelmente ela vai mover mais tarde, dependendo do resultado dessa coisa toda, ela vai mover uma ação contra o Estado, provavelmente, entendeu? Vai gerar aí, dependendo do resultado dessa ação, um gasto econômico. Quem vai bancar por esse gasto econômico? Eu não estou falando só dela em especial. Eu estou falando de qualquer pessoa que entender que o direito dela, assegurado aqui na Constituição, foi cerceado.
e entrar com uma ação. E nessa ação, entrar ali por danos e de repente ganhar aí uma causa e essa causa gerar perda econômica. Perda econômica para quem? Então até nisso a gente tem que aproveitar e começar a pensar, porque de repente é mais um bracinho da redação aí de um tema que pode estar nascendo dessa situação. Joinha? Queridos, reflitam sobre isso, tá? Sobre esse detalhezinho. O que eu pontuo para vocês? De repente, essa dica que eu estou dando hoje para vocês, ela pode ser transformada num texto dissertativo argumentativo. Ela pode ser transformada numa análise crítica, ela pode ser transformada num artigo de opinião, pode ser transformada numa crônica. A criatividade, a liberdade é sua. Eu te desafiaria a fazer análise crítica não só na esfera do pensamento. Essa análise crítica ela ir para o papel também. E diante disso, eu coloco para você aqui como que é uma estrutura de análise crítica. Eu, Mari, particularmente, nunca vi um vestibular pedir, ou um concurso público, pedir assim de maneira direta uma análise crítica para o aluno produzir. Eu gosto muito de análise crítica nas minhas aulas. Os meus alunos sabem que eu sempre estou pedindo análise crítica. Por quê? Porque quando eu tenho uma informação, eu tenho uma análise crítica, automaticamente eu estou criando esse texto. Eu depois só vou transformar essa análise crítica dentro de um corpo textual, obedecendo aí uma estrutura textual. Mas, Mari, eu quero fazer apenas uma análise crítica. Como que eu poderia estruturar esse texto? Um parágrafozinho, pode usar a primeira pessoa ou não. Não tem necessidade de você apresentar PI, você está fazendo uma análise. Mari, mas eu quero transformar num texto colocando uma PI, tem problema? Não tem problema, tá? Geralmente as análises são curtas, né? Quando eu peço ali em torno de 10, 15 linhas, 8, 10 linhas, né? Só para quê? Só para gerar, né, essa intimidade com o papel e aproveitar ali aquele momento para o aluno conseguir criar o seu texto, né? Ele não vai esquecer da informação, ele vai gerar intimidade com o papel e ele tem ali uma chance muito grande de se atentar de repente para alguma dicasinha que amanhã ou depois vai ser muito importante para ele. Joia? Vamos ao tema? Vou jogar aqui um tema para vocês, um tema que você pode transformar no tipo ou no gênero textual que você queira, tá? Então vamos lá, tema. Isolamento social em tempo de coronavírus. Ponto. Necessidade? Joguei para vocês um tema com uma interrogação, que é justamente para depender de uma linha reflexiva antes da produção textual. Tranquilos, pessoal? Não se esqueçam de ir até o meu Instagram, Marisuzy Fraulob, tem dicas importantes lá também, comentário de filmes. Eu essa semana lancei o comentário de um filme muito top que está aparecendo aí na Netflix, joia, show de bola, também traz uma linha reflexiva extraordinária. Estou aguardando aí seu okzinho, seu likezinho para quem ainda não colocou e um comentário, ok? Queridos, hoje é domingo, tô aqui em isolamento social, né? No meu cantinho da minha casa, aproveitando esse momento para te dar essa dica, mas o mais importante, cuide-se. Cuide-se, você é muito importante. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchauzinho.